Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Agradecemos ao Senhor, nosso Deus, por esta oportunidade, por esta porta que se abre para anunciar as boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes por esta oportunidade. Vamos meditar hoje na palavra de Deus e vamos confiar que Deus falará profundamente aos nossos corações. Quero, nesta noite, meditar sobre uma passagem muito profunda nas Sagradas Escrituras. Ela se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, e eu gostaria de iniciar a leitura também no versículo 18. É a história muito conhecida do mancebo de qualidade, ou, como outros a conhecem, o jovem rico. E diz assim a Escritura: e perguntou-lhe a Jesus, um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esta é uma pergunta muito tremenda. Esta é uma pergunta muito profunda. Vida eterna faz referência à vida de Deus. A palavra grega zoe. Não uma vida passageira, uma vida pequena, uma vida terrena, mas uma vida sem fim, vida com qualidade. E o mancebo queria saber como alcançar esta vida eterna. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Quando eu li sobre esta passagem, a resposta de Jesus a este mancebo, devo confessar que eu não entendi por que Jesus respondeu desta forma. Falou acerca da lei, a lei de Moisés. Falou do altíssimo padrão divino que nenhum homem dava conta de viver. Jesus, melhor do que ninguém, sabia que nenhum homem dava conta de guardar a lei. E por que então lhe diz: guarda os mandamentos? Guarda os mandamentos e você então terá vida. Até que compreendi que aquilo que o Senhor estava buscando era uma resposta de impotência da parte daquele jovem. E esse, aliás, é o título da nossa mensagem nesta noite. Nós vamos ver nesta noite como aquilo que parece uma desgraça, aquilo que parece algo ruim, uma fraqueza, é uma bênção disfarçada, porque ela é a porta de entrada, a fraqueza é a porta de entrada para o sobrenatural.
como veremos daqui a pouco. Então, eu não entendia por que Jesus disse ao mancebo: guarda os mandamentos. Nenhum homem dava conta de guardar os mandamentos. Nenhum homem. Este mancebo respondeu da seguinte forma: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ele pensava que guardava a lei. Mas Jesus sabia que nenhum homem dava conta de guardar a lei. Ele não recebeu deste mancebo a resposta que ele estava esperando, uma resposta de impotência. Ele esperava ouvir do mancebo algo assim como: mas, Senhor, ninguém dá conta de guardar a lei. Se ele tivesse falado isso, ou algo semelhante, então abriria-se um espaço para que Jesus se apresentasse a ele como o Salvador, o doador da vida eterna que ele estava buscando. Esse mancebo disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A impressão que ele tinha é que ele era um guardador da lei. Por quê? Porque os líderes da época, eles pegaram a lei mosaica e reduziram essa lei a um plano puramente exterior, físico, exterior. E esta redução da lei a um plano puramente físico e externo dava aos seguidores de Moisés a impressão de que eles realmente guardavam a lei. Foi então que se fez necessário que Jesus pregasse o Sermão da Montanha. Então nós já vamos para São Mateus capítulo 5. E nesse sermão, Jesus retorna a lei ao seu nível original. Jesus, como que, se ele dissesse assim, no seu sermão de Mateus 5, eu quero lhes dizer hoje, em meu sermão, o que Deus tinha em mente quando disse: não adulterarás. Deus não estava se referindo somente a uma questão física externa, mas esse mandamento tem a ver também com o interior do homem, o que há no coração do homem. Ele disse que até mesmo um olhar de cobiça era considerado um adultério diante de Deus. Um olhar de cobiça para uma mulher, de um homem para uma mulher, era quebrar esse mandamento. O povo assustou, porque não era isso que os fariseus pregavam. Eles nunca imaginaram que a exigência divina era elevada, desse tanto. Por isso tinha uma impressão de serem guardadores da lei. E Jesus prossegue o seu sermão dizendo: eu vou lhes mostrar hoje o que Deus tinha em mente quando disse não matarás. É algo além de agredir fisicamente uma pessoa, feri-la com uma arma. Se você se irar em seu coração contra seu irmão sem motivo, diante de Deus, você é um homicida. E Jesus retornou a lei ao seu nível, vamos dizer assim, original, divino.
colocou o padrão lá em cima. Esse entendimento que havia em Jesus não havia naquele mancebo. Por isso foi que ele disse: tudo isso guardei desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu essa resposta, ele compreendeu o escasso entendimento que aquele jovem tinha acerca do propósito pelo qual Deus deu a lei. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo diz que a lei não foi dada para ser guardada, mas para que a ofensa abundasse. E então haveria uma ofensa abundante e uma graça superabundante da parte de Deus para se opor e resgatar, se opor a esses pecados, a essas ofensas e cumprir aquele que sempre foi o plano original de Deus, que é o plano da graça. Jesus não ouviu, vamos dizer assim, a resposta que queria ouvir. Uma resposta de impotência. Senhor, nenhum homem dá conta de guardar a lei. Se essa fosse a resposta do mancebo, Jesus diria: foi por isso que eu vim, meu filho, porque você não dá conta. Eu acredito que exatamente aí está o problema da igreja hoje. O problema da igreja não é a fraqueza. O problema da igreja é a sua força própria. Essa força própria que a leva a dizer: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Essa força própria e humana que não dá nenhum espaço para Cristo. Não havia brecha na vida daquele jovem para Jesus, para a força de Jesus, para a salvação que Jesus veio trazer, não havia espaço. Ele estava cheio de si mesmo. Quem sabe esse também é seu problema. Teu problema, quem sabe, não é a tua fraqueza, mas a tua força. A tua autossuficiência, esse virar-se sem Deus, eu me viro sem Deus, quem sabe esse tem sido o teu problema. Talvez o Senhor Jesus, há muito tempo, venha esperando de você uma resposta de impotência. Talvez Ele está esperando ouvir de você a seguinte oração: Senhor, eu não dou conta, me ajude. Mas essa oração não é feita a partir dos pontos fortes da nossa vida. Naquela área que você dá conta, que você se sente forte, que você é autossuficiente, nessa área, dificilmente você vai experimentar a força de Cristo para te ajudar. Então, você está entendendo a mensagem desta noite? O problema da igreja não é a fraqueza. A fraqueza pode ser uma porta de entrada para experimentar os poderes de Cristo, a força de Cristo, a salvação de Cristo. Quando você não dá conta, você se humilha e convida Jesus a entrar na tua vida e ser aquela força que você não tem. Mas você nunca fará isso naquela área
que você dá conta, que você é autossuficiente. Mas quero te mostrar algo muito tremendo agora. Jesus não desiste das pessoas. Talvez alguém tenha desistido de você. Pessoas têm desistido de você. Talvez você que está me ouvindo está afastado dos caminhos do Senhor, está em apostasia, está frio na fé, está no mundo e provavelmente ninguém foi atrás de você para conversar com você, para te resgatar, para tentar trazer você de volta aos caminhos do Senhor. Mas isso nunca acontecerá com Jesus. O mancebo não entendeu, o mancebo não deu a Jesus a resposta que ele esperava e nem por isso Jesus desistiu dele. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, diz que olhando para ele, Jesus o amou. E sabe o que ele fez? Ele insistiu de novo. Essas são as insistências do amor divino. Ele tem insistido com você. Ele insiste com as pessoas, porque ele ama as pessoas. E é então que nós chegamos ao versículo 22, onde Jesus faz uma nova investida de amor. Uma nova investida de amor. Isso aqui é maravilhoso. Como Jesus é insistente, como ele persiste, como ele insiste, como ele não quer realmente que ninguém se perca, mas que todos procedam ao arrependimento. E no versículo 22, ele novamente faz uma tentativa. Disse-lhe, quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue. Entenda que para entrar no céu não é necessário, não é mister que a pessoa venda tudo que ela tem. Não é isso que esta passagem ensina. Não é isso. Ainda te falta uma coisa, isso difere muito de pessoa para pessoa. Tem a ver com a fraqueza individual de cada pessoa. Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque aqui está a chave e o próprio coração desta mensagem. E a chave para vencer na vida cristã. Preste atenção. Deus permite que você vença aqui, 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 aqui e aqui, mas Ele deixa uma área, algo na tua vida que você não dá conta de vencer. Vamos dizer, você patina, cai naquele buraco vez após vez. Quando é tentado naquela área, você cai. Você não consegue, naquele ponto, vencer. Ali você se aflige, você chora por causa daquilo. O diabo põe muita coisa na tua cabeça por causa dessa fraqueza. Mas eu vou te mostrar hoje que essa fraqueza pode ser uma porta de entrada para o melhor tipo de vida que você já viveu aqui na Terra. Uma vida no sobrenatural.
ainda te falta uma coisa. Ele, vamos dizer assim, Jesus examinou a vida pelo discernimento, examinou a vida daquele mancebo, até que achou uma fraqueza. Quando achou uma fraqueza, ele fez uma exigência divina em cima de uma fraqueza humana. Maldade? Não. Jesus não tem maldade. Jesus estava tentando responder uma pergunta. Jesus estava tentando conduzir aquele mancebo a um lugar onde ele pudesse encontrar o que ele veio pedir, a vida eterna. E ele fez uma exigência divina em cima de uma fraqueza humana. Por que ele fez isso? Você pode pensar que isso é maldade, mas não é. É tentando responder uma pergunta. Ele estava querendo que o mancebo chegasse ao entendimento de como se alcança a vida eterna. Sabe o que Jesus estava esperando mais uma vez daquele mancebo? Uma resposta de impotência. Fez com que a coisa ficasse difícil para o mancebo, fez uma exigência muito elevada. Ele queria ouvir o que ele está querendo ouvir há muito tempo de você, mas até hoje não tem ouvido. Uma resposta de impotência. Ele queria ouvir do mancebo o seguinte: Senhor, mas vender tudo o que eu tenho? Até para nós que não temos muito, seria difícil vender tudo o que temos e ficar sem nada e depois seguir ao Senhor. Até para nós. Quanto mais para aquele jovem, aquele mancebo que foi chamado de jovem rico. O mancebo diria: Senhor, eu tenho que vender tudo o que eu tenho? Minhas fazendas, meus bois, meu gado, minhas casas, repartir meus bens, meu ouro, minha prata, ficar sem nada e te seguir, Senhor? Dessa forma, fica difícil. Eu não dou conta. Se ele respondesse dessa maneira e não reagisse como reagiu, como nos diz o versículo 23, que ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Se ele respondesse desta forma para Jesus, abriria-se um espaço. E então Jesus chegaria e diria assim: é porque eu sei que você não dá conta que eu vim aqui na terra. Abriria-se um espaço para que a figura do Salvador brilhasse na vida daquele jovem. Por isso, eu quero te dizer isto. Você tem uma fraqueza. Qual é essa fraqueza? Talvez um vício. Você tenta vencer o cigarro e não consegue. Talvez seja algum hábito impuro. Seja lá o que for. Essa fraqueza onde o diabo, vez após vez, te derruba, te vence, te faz chorar, te entristece. É justamente essa fraqueza que pode te levar a fazer o convite, o melhor convite da tua vida. Senhor, venha me ajudar. Quando você diz, tudo isto guardei desde a minha mocidade, eu dou conta, e você tem essa autossuficiência, Deus não pode operar ali. Não pode. Mas se você
usa essa fraqueza para convidar ao Senhor Jesus, ele virá. Aquele jovem não deu brecha para Jesus. Não deu. Não deu. A pergunta é: você dará brecha para Jesus nesta noite? Você vai usar essa fraqueza para dizer: Senhor, venha me ajudar? Porque se você o fizer, eu te digo, ele vem. Ele vem para te ajudar, te libertar e te salvar. Eu quero, neste momento, orar por você. Porque essa fraqueza, longe de ser uma desgraça na tua vida, pode se tornar a maior bênção da tua vida. Quando você diz: eu não dou conta, eu não consigo, eu não tenho forças, já tentei de tudo, nada adiantou. Esse ponto crítico, você precisa entendê-lo. Se você não entender esse ponto, você afunda como nunca. Mas se você entender esse ponto, você alçará voo como nunca. Convida Jesus para que Ele seja a tua força nessa fraqueza. Aí você vai começar a ter experiências com a força sobrenatural. Por isso que eu digo que a fraqueza pode ser uma porta para o sobrenatural, porque essa força de Jesus, força que você não tem para vencer, pode se manifestar, essa força sobrenatural de Cristo, para te dar a vitória sobre qualquer vício, qualquer problema, pode mudar o quadro. A força de Jesus, o poder de Jesus, pode sim mudar o quadro na tua vida. Quero orar com você nesse momento e pedir que Deus considere a tua oração. Quem sabe você mesmo quer fazer a sua oração e dizer: Senhor Jesus, eu não dou conta. Senhor Jesus, aqui está a minha resposta de impotência. A minha oração de preciso de ti, Senhor. Que a tua força vença a minha fraqueza, porque a minha força não dá conta de vencer. Faça a sua oração. Convida Jesus. Não importa se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você até mesmo não frequenta uma igreja, seja lá o que for. A Bíblia claramente diz, o salmista diz que ele ouve toda a carne que a ele clamar. Convida Jesus. E eu oro neste momento para que o nosso precioso Pai Celestial estenda as suas mãos de misericórdia sobre você e te dê a libertação. Que Ele seja a perfeita força sobre essa perfeita debilidade. Que todos os grilhões do inimigo, as correntes que amarram a tua vida, se quebrem nesta hora pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Quero ouvir o seu testemunho depois. Quero que você escreva para mim e conte a sua experiência de libertação depois de ouvir esta palavra, esta meditação nesta noite. Rogo que o Senhor te abençoe, que a sua graça esteja sobre você. Quero te convidar também para se inscrever em nosso canal Graça Suprema.
Nesse canal você vai encontrar pequenos vídeos muito edificantes que você poderá compartilhar com seus amigos, seus familiares, com todas as pessoas. Você poderá compartilhar até com pessoas que não são crentes, porque eles têm o objetivo de alcançar os pecadores e conduzi-los a Cristo para a salvação. Inscreva-se no canal. Se você deseja entrar em contato conosco, você tem aí na tela o nosso WhatsApp e você poderá fazê-lo, e com todo prazer nós vamos conversar contigo, e se for necessário, né, nós podemos te orientar, te dar algum endereço para que você possa congregar em uma das igrejas que prega esta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Quero que Deus te abençoe, quero que Deus te guarde em todos os teus caminhos, que a graça de Deus seja contigo. Amém.